eu tenho uma curiosidade, na verdade. Eu queria saber como ela vê esse plano Biden, né, de reconstrução aí, de retomada dos Estados Unidos, e se isso é uma posição de um Estado indutor, né, do desenvolvimento. Isso vindo nos Estados Unidos, né, que é uma coisa que parece tão distante para a gente de desenvolvimento e tudo mais. E agradecer a sua participação, enriqueceu muito o debate, aprendi muito com você, e obrigada aí. Eu acho que é um plano importante. Eu acho que momentos de crise, eles são muito importantes, porque eles abrem possibilidades ou abrem janelas históricas para o questionamento de vários paradigmas, de vários dogmas, né? Não só na política, na teoria econômica, mas também na política e na economia de forma geral, né? Inclusive, como uma marxista, né, que parte do materialismo histórico dialético, as ideias, elas são produto de uma realidade histórica, né? Então, as transformações na realidade material vão abrindo caminho para mudanças no mundo das ideias, e não o contrário, né? Não quer dizer que as ideias valem menos que as mudanças objetivas, mas que as mudanças objetivas abrem caminho para um conjunto de ideias, né? O que o Marx chamaria de prioridade ontológica do ser com relação à consciência. A gente existe mesmo independentemente da não consciência sobre a nossa própria existência. Então, eu acho que é importante, mas, assim, eu acho que parte da esquerda ficou muito entusiasmada, na minha avaliação, desconsiderando que o plano ele tem duas motivações centrais. A primeira é de salvar o capitalismo dele próprio, né? O neoliberalismo extremado, com viés autoritário da era Trump, mas também dos governos desde a era Reagan, estava colocando limites, inclusive, ao próprio crescimento econômico, principalmente potencializado pela crise de 2008. Então, é mais uma tentativa de abertura de espaços de acumulação via motor e investimento do Estado. Então, é uma tentativa de salvar o capitalismo e também uma tentativa de fazer freio à economia chinesa, que veio num processo muito acelerado de transformação e hoje, ao seu posto de segunda maior economia do mundo, em termos de PIB, em 2025 deve alçar o lugar de primeira colocada. E diferente do início dos anos 2000, que a gente até zoava, essa coisa aí é da China, hoje a China é líder em tecnologia e não mais em bugiganga. Então, os Estados Unidos ainda têm o poder de senhoriagem sobre a moeda do mundo, tem ainda o grande poderio militar, mas do ponto de vista produtivo, ele perdeu muito espaço para a economia chinesa. E veja que o plano Biden, os grandes pilares estão vinculados à energia e a mudanças na matriz, né, tanto energética quanto tecnológica também. Então, é uma clara tentativa de frear os intentos chineses e se recolocar na disputa pela hegemonia mundial a partir da retomada do poderio da atividade produtiva. Isso já aconteceu nos anos 50, nos anos 60, quando, pós-Plano Marshall, tanto a indústria alemã quanto a indústria japonesa também desafiaram a hegemonia produtiva americana, que os Estados Unidos resolveu isso com o golpe dos juros em 79 e a reafirmação do dólar, também num contexto de defensiva do imperialismo frente aos seus concorrentes. Agora, essa ideia também de que o plano rompe ou suplanta o neoliberalismo, eu acho que é uma grande bobagem. Primeiro, porque não identificaram que o neoliberalismo é distinto na periferia do que no centro. A ideia de austeridade fiscal sempre foi a receita para a periferia, justamente porque a austeridade fiscal, ela cria condições de um subinvestimento em setores prioritários, que são financiados pelo Estado, abre espaço para captura pelo capital internacional, que é muito diferente dos estados centrais. Veja, os Estados Unidos é deficitário em todas as balanças possíveis já faz 100 anos, né? Equilíbrio fiscal nunca foi um dogma para eles. Então, o Estado está gastando trilhões, tantos por cento do PIB. Isso não tem nada a ver com a crítica ao neoliberalismo. E porque agora estão usando política fiscal e anteriormente usaram política monetária, então agora são menos neoliberais. Bom, é porque a crise de 2008 foi uma crise que surgiu na esfera financeira. Por isso, o recurso à política monetária. Essa crise surgiu na esfera real, obviamente vai se utilizar mais da política fiscal. E depois, se você for olhar, o neoliberalismo ele vai surgir para se contrapor a pilares importantes do que era o modo de organização econômica keynesiana anterior, que era centrado especialmente na redução das desigualdades sociais, no controle do setor financeiro, dos fluxos de capitais
e na constituição de serviços públicos universais, que era o estado de bem-estar social e a promoção de serviços públicos universais. O plano Biden não abarca nenhum desses 3 pilares. Então, ele não reverte nenhum dos 3 choques que o neoliberalismo deu no estado keynesiano. Ele não atinge as desigualdades sociais, porque não tem nenhuma medida de regulamentação salarial. Ele não atinge o controle do setor financeiro e dos fluxos de capital, porque não tem nenhuma política para regulamentar o Wall Street. E ele não reverte o poder das grandes empresas sobre os setores fundamentais, porque não tem nenhuma perspectiva de ter um SUS ou nenhuma perspectiva de universalizar algum serviço. Pelo contrário, no plano Biden está ali que os demitidos pela crise vão ter subsidiados os seus planos de saúde. Então, é um plano importante, usa a política fiscal de forma anticíclica, tem que ser valorizado, principalmente para desconstruir aí o argumento de que menos Estado é mais progresso, mas não tem nada a ver com se contrapor ao neoliberalismo, é talvez readaptar o neoliberalismo a uma nova roupagem que é importante para salvar o capitalismo e para se contrapor aos intentos chineses.